Professora Darline Maria, prazer recebê-la aqui hoje na Trexon. Obrigada. Vai dar aula de comunicação interpessoal e corporativa para um dos nossos MBAs. Um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, é um prazer estar de volta aqui na Trexon, é um prazer estar aqui em Maringá com esses alunos maravilhosos. As turmas aqui são muito participativas, o que torna a aula... Esse é o diferencial de uma aula de pós-graduação de alto nível, né? A participação dos nossos alunos. Que bom, professora. Pegando o gancho, né, na comunicação interpessoal e corporativa, que a professora aborda na disciplina, como que a comunicação interpessoal pode impactar diretamente a construção de uma liderança eficaz das empresas? Um dos diferenciais de uma liderança é a conexão com seus liderados, né? Não é possível você liderar sem ter empatia, sem conhecer os seus liderados, sem ter uma relação de confiança e de comunicação com eles. No Fórum Econômico Mundial, que todo ano acontece, né, em Davos, um dos diferenciais do ser humano, né, que não pode ser mimetizado pela máquina, é a capacidade de inovar, de criar e de interagir com o outro, genuinamente pensar as emoções do outro e compreender, se colocar no lugar do outro. E esse é o diferencial de uma liderança genuína, é a capacidade de criar essa conexão com seus liderados, compreender-os, extrair o melhor deles, né, para formar um time cheio de sinergias e que alcance os resultados. E, na opinião da professora, hoje está mais difícil ou mais fácil a formação de líderes, com toda essa comunicação instantânea que a gente tem? Entende-se que talvez estaria mais fácil, mas eu vejo, por outro lado, que está cada vez mais difícil, inclusive, se entender, se comunicar. Como que a professora vê isso? Na verdade, eu acho que é mais desafiador, né? O que a gente observa é que é mais desafiador, porque a informação, ela hoje está em todo lugar, né? Você tem muita informação. O que é fundamental hoje? Pensamento crítico. Você tem que saber diferenciar o que é conteúdo relevante, o que é conteúdo de alto nível, o que é conteúdo de fato baseado em pesquisa e o que é achismo, o que é opinativo. Então, o diferencial hoje para um líder é saber quais são as principais fontes de onde eu vou beber o meu conhecimento, né? De onde eu vou extrair conhecimento, porque você tem mais fontes. Sim. Então, o desafio hoje é selecionar as melhores fontes, selecionar os melhores conteúdos para se embasar, buscar trocar, porque melhores práticas hoje são mais acessíveis do que eram no passado, né? Hoje antigamente se falava muito da competição, hoje a gente fala muito de colaboração, hoje você vê fóruns de CEOs, onde você tem a oportunidade de troca de alto nível com pessoas de outras indústrias, né? Líderes de outras indústrias, que fazem com que o líder beba de outras fontes e inove na sua liderança. Então é mais desafiador, porque você tem mais acesso, você tem mais informação, você tem mais conteúdo, então você precisa selecionar as melhores fontes, mas você tem muito mais oportunidade de desenvolvimento e de troca. E, professora, quais que são os erros mais comuns dentro das organizações de comunicação, eu diria, né, que prejudicam a produtividade? Como evitar esses erros? Quais erros que a professora mais vê os alunos falarem ou dentro das empresas mesmo? Eu não vou falar de erros, Felipe. Vou falar de um diferencial para uma empresa construir um ambiente, uma cultura organizacional de valor, onde as pessoas se identificam, se sentem parte, tem aquela sensação de pertencimento à organização. E quando a gente se sente pertencente à organização, a gente se sente num ambiente colaborativo, a gente é muito mais produtivo, né? A gente é mais feliz, a gente produz mais, a gente tem relações de maior confiança, o que gera um ambiente mais valoroso e sinérgico. E para isso a empresa tem que investir na comunicação interna. E mesmo hoje, com todos os instrumentos que a gente tem, comunicação interna, eu observo nos debates em sala de aula que muitas empresas ainda falham na disseminação da comunicação interna. Vou te dar um exemplo. Planejamento estratégico, fundamental, toda empresa faz o seu. Depois que é feito o planejamento estratégico, você tem uma série de desdobramentos. Você tem que implantar ele, você tem que fazê-lo tomar forma, funcionar dentro da empresa.
usando a metáfora do navio, né, do capitão e da sua tripulação, se ele diz para a tripulação para onde temos que ir, como temos que ir, todos vão com energia na mesma direção. E a comunicação interna, por exemplo, com o planejamento estratégico, ela é um instrumento para isso. Sim. Né? Mas muitas empresas fazem um lindo planejamento estratégico, compartilham com a liderança, mas não fazem um trabalho de disseminar qual é o seu papel, qual é o papel de cada um, para que aquele planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo seja alcançado. Comunicação interna. E uma coisa interessante é que a comunicação interna ela tem um custo relativamente baixo para você desenvolver. Ela é relativamente fácil, não é fácil, né? Ela é relativamente fácil porque você tem os instrumentos. Tem muitas ferramentas para fazer, né? E muitas empresas relegam a segundo prazo. E essa visão ou percepção da professora ocorre tanto em pequenas e médias quanto em grandes empresas? Em pequenas empresas, vou dar um exemplo, empresas familiares, por exemplo, depende muito da liderança, né? Porque nas empresas familiares, o tom, a cultura da organização, ela bebe do líder, né? Da tradição, da família, né? Se a família dá valor a isso, vai ter, né? Eles vão desenvolver isso. Mas é muito comum falhar, né? Em pequenas e médias empresas. Grandes empresas, em função da estrutura, em geral, têm uma equipe de comunicação, né? E hoje, olha, algumas empresas já têm a equipe que faz que há algum tempo atrás começou a se chamar de endomarketing, né? Que é isso, né? Disseminar também para dentro, né? A comunicação ela tem 3 dimensões, a comunicação corporativa ela tem 3 dimensões, né? A gente fala muito, as empresas se ocupam muito da mercadológica, óbvio, né? Porque é onde eu atraio, né? Meus clientes, da institucional, que gera reputação, marca e enfim, atrai investidores, parceiros. A terceira dimensão, que é a interna, nem sempre a equipe de comunicação, tradicionalmente a equipe de comunicação não tinha um investimento, um olhar para isso. Assim, eu vou dizer assim, tecnicamente. Sim. Todo mundo sabe que precisa comunicar, mas ter o plano de comunicação para a comunicação interna, em geral, fica um segundo plano. Sim. E professora, o que a gente está conversando aqui hoje é abordado na sua disciplina? Sim. Conta um pouco para a gente, para quem está assistindo a gente também, que se interessou pelos assuntos, o que a professora traz na disciplina, quais são os tópicos, o que é discutido, fala um pouco para a gente. Então, na disciplina a gente começa falando da comunicação interpessoal, né? A comunicação, a gente se comunica desde sempre. Sim. Muitas pessoas pensam, eu me comunico muito bem. Mas tem gente que parece que eu converso com ele, parece que eu falo grego, né? Você já se pegou pensando isso? Então, na verdade, é porque a comunicação interpessoal ela tem aí alguns desafios. Ela tem um elemento que naturalmente vai afetar a nossa comunicação interpessoal. E o que a gente faz na disciplina é entender como é que o que é o processo de comunicação, né? E como é que esse elemento que afeta o sucesso da comunicação interpessoal, como é que ele age e como é que a gente pode atuar para minimizar isso. A partir do momento que a gente tem a consciência, a gente pode atuar na nossa comunicação interpessoal para reduzir o efeito dele. Então, a gente compreende primeiro os desafios da comunicação interpessoal, como ela é valiosa para a gente, para as nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. E aí depois a gente vai crescendo, construindo o entendimento de como isso se dá nas organizações, e aí depois a gente vai para uma dimensão que é a comunicação corporativa. Professora, muito obrigado por sua presença novamente. Um prazer Desejo estar uma aqui. Excelente aula, né? Tenho certeza que os alunos já estão aguardando lá e ávidos pelo conhecimento também. Muito obrigado. Obrigada a você, eu quero aproveitar para dar parabéns por essa instituição, por essa organização que vocês têm. Eu vejo a comunicação de vocês com os alunos, com os professores, vocês têm uma comunicação aqui de alto nível, isso é fundamental, não é à toa que os alunos aqui são super felizes, estão sempre com um sorriso no rosto como você. Filho. Obrigado, professora. A gente luta muito, né? Hoje a gente está dentro do nosso planejamento estratégico, a gente está disseminando para todos os colaboradores aqui de que a gente tem que trabalhar com experiência, né? Com a experiência do aluno, do professor, desde o momento que a gente entra em contato, ao momento que pisa o pé aqui dentro, né? Ao momento que as coisas funcionam. É perfeito? Não é. Mas é uma meta, um objetivo estratégico que a gente colocou e acredito eu que a gente está alcançando em algumas coisas pelo feedback. Muito obrigado. Parabéns.
Obrigada.